Oi, tudo verde aí? Eu sou o Bruno da Vertical Garden e eu vou responder para vocês as 10 principais perguntas sobre jardim vertical natural. Qual que é o sistema de implantação que a Vertical Garden utiliza? Essa pergunta é muito recorrente porque você pode ver diversos tipos de jardins verticais sendo implantados de diversas formas. Você tem bloco de cerâmica, pote meia-lua, mas qual que é o da Vertical Garden? Eu peguei até aqui para vocês uma pequena amostra. Atualmente nós utilizamos o sistema de mantas porque ele é o sistema que entrega os melhores resultados e o melhor desenvolvimento das plantas. Isso se dá porque dentro da própria estrutura de mantas ela permite em que o plantio ele seja feito e a irrigação ela ocorra de uma forma completa e constante. A planta ela é enxertada nessa dupla camada de bolsa. Atrás dela eu tenho uma estrutura de placa que protege a impermeabilização da parede e a gente tem também ainda uma estrutura com alumínio. O sistema de mantas ele é o mais utilizado em toda a Europa e ele entrega obviamente os melhores resultados. Assim, o resultado final de tudo isso é que a sua planta ela vai se desenvolver muito mais rápido e você vai ter uma menor manutenção, um menor gasto com troca de plantas. Uma outra pergunta muito recorrente é quem que escolhe as plantas que vão no jardim vertical? Quem define isso é o seu ambiente. Qual local que o jardim vertical vai ser instalado? É um ambiente interno? É um ambiente externo? Nós fazemos uma análise aqui na Vertical Garden de qual que é a planta mais indicada para o seu local. Existem plantas de sol pleno, existem plantas de meia sombra. Esse é o primeiro ponto que nós analisamos. Qual que é a iluminação do local? O segundo, obviamente, são plantas pendentes, são plantas mais eretas. Definimos junto com você qual que é a planta que você mais gosta e a partir disso analisamos se é possível colocar no seu projeto. Uma terceira pergunta muito comum é sempre sobre a irrigação. Precisa ser automatizada? Posso regar isso sozinho com uma mangueira? A resposta é muito clara. Precisa ser automatizada. Como a gente viu na primeira pergunta, o nosso sistema de mantas ele requer pouca terra ou quase nada de terra e substrato. Automaticamente a raiz da planta fica muito menor e a rega precisa ser constante. O sistema ele é através de gotejos, não é muita água. Assim, a irrigação é acionada diversas vezes ao dia. Mas como que é essa computadorização? Como que é esse timer? Eu peguei para vocês aqui um timer que a gente utiliza em jardins verticais até 5 metros quadrados que a gente considera pequeno. É super simples, tá? Ele tem toda uma automatização, regras de irrigação, regras de tempo, quantas vezes por dia e tudo isso é analisado de acordo com o seu ambiente. Esse timer, ele fica super escondido dentro do próprio jardim vertical. Então você não precisa fazer uma casa de máquinas, você não precisa de uma estrutura muito complexa para fazer a automatização da sua irrigação. E quando um jardim vertical é maior, qual que é a irrigação que eu utilizo? Para estruturas mais complexas, jardins verticais maiores, precisa-se fazer uma irrigação maior, mais estruturada. Muitas vezes utilizamos filtro, bombas, automações de fertilização, mas obviamente tudo isso depende do tamanho do seu jardim vertical. Se for um jardim vertical corporativo, órgão público, algo mais estruturado, toda a irrigação aumenta e toda a complexidade obviamente aumenta. Preciso impermeabilizar a parede para colocar o jardim vertical? Toda a nossa estrutura do jardim vertical, como eu já falei, ela fica em uma placa que já impermeabiliza, já faz esse trabalho e ainda tem um espaçador de alumínio que também não deixa a manta em contato com a sua parede. No entanto, respingos, qualquer tipo de contato com água pode existir, por isso nós orientamos a todos os clientes que impermeabilizem as suas paredes, principalmente se for em uma área interna. Quantos dias leva para se instalar um jardim vertical natural? Depende muito do tamanho do jardim vertical. A primeira etapa é a estruturação. Fazemos toda a parte de irrigação, estrutura do painel, mantas, para depois disso entrarmos com as plantas. Até 5 metros quadrados são 2 dias para se instalar um jardim vertical. A partir disso,
São painéis que demoram a cada 10 metros quadrados um dia. Dá para você ter uma leve referência. Tudo isso também depende da acessibilidade. É um painel que sai do chão, é um painel que precisa de andaimes, plataformas elevatórias, rapel e por aí vai. É analisado projeto a projeto, caso a caso. Um dia para estruturação e mais um dia para plantio até 5 metros quadrados. E tem um tamanho mínimo para se fazer o jardim vertical? Sim, a partir de 3 metros quadrados. Mesmo porque existe toda a estrutura de irrigação, timer, e para que o jardim vertical ele possa ser instalado, ele precisa ter no mínimo esses 3 metros quadrados. Em que etapa da obra o jardim vertical é instalado? Na última etapa, quando você for instalar a sua persiana, colocar o seu tapete. O jardim vertical é um item super delicado, então não precisa colocar ele no início da obra. O que é importante se definir? Que ponto de água e ponto de dreno já precisam estar no local para que você não tenha qualquer tipo de quebra naquele momento. O ponto de água nada mais é do que uma torneira de 3,4 polegadas e o ponto de dreno é um ralo. Assim nós temos a alimentação da água e a saída para que ele drene qualquer tipo de resquício de água que fique do painel. Quando nós formos instalar o jardim vertical, sua obra precisa estar finalizada, livre de poeira, livre de pintura, de qualquer tipo de acabamento que possa danificar o jardim vertical. Preciso ter um projeto ou a Vertical Garden desenvolve esse projeto para mim? Os dois. Existem muitos casos em que escritórios de arquitetura, escritórios de paisagismo já nos enviam o projeto 3D, planta baixa, toda a estrutura para implantação. Em algumas situações, nós também fazemos isso sem custo nenhum. Fazemos o estudo de viabilidade do microclima do seu local de instalação, analisamos as plantas mais adequadas e até mesmo fazemos um projeto 3D. Nós temos um time completo de arquitetos e paisagistas para te auxiliar no seu projeto. Jardim vertical natural precisa de manutenção? Sim. Por ser uma planta natural, você vai precisar podar, fertilizar, fazer controle de pragas, são situações normais como uma planta natural. No entanto, tudo isso vai depender do local em que você instalar. Ambientes externos, a manutenção muitas vezes ela é muito mais simples, muito menor. Você tem a iluminação correta, a circulação de ar correta. Assim, a manutenção pode ser até mesmo só uma poda. Ambientes internos, ar-condicionado, situações adversas para as plantas aumentam a necessidade de manutenção. Então, o principal disso tudo é: analise muito bem o ambiente em que você quer colocar o seu jardim vertical. Verifique se é possível que uma planta sobreviva nesse ambiente. A partir disso, você vai ter uma resposta super clara sobre a manutenção. E claro, sempre escolha o sistema de mantas, porque ele entrega os melhores resultados, automaticamente menos manutenção. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre jardim vertical natural, entre em contato com a gente. Tenha mais verde na sua vida.